Eu quero falar com você. Eu estou ministrando uma série chamada A Frustração Não Nos Pertence. E eu vou falar hoje sobre as ações da mão de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós acabamos nos envolvendo com tantas demandas, questionamentos, acontecimentos pessoais que acontecem nas nossas vidas. E que se nós não nos guardarmos, nós nos tornamos vítimas das situações, nos colocamos como vítimas. E quando nós nos colocamos como vítimas das situações, nós nos frustramos. Nós colocamos assim, ai, tadinha dela, tadinho dele. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Uma coisa que eu trabalho muito é minha mente, o meu coração, as minhas emoções, é não deixar que coisas ruins que aconteçam, situações que fogem do meu controle, que isso me frustre, ao ponto de eu me afastar do altar. E vocês não sabem o quanto isso é normal, o quanto pessoas estão frustradas nos casamentos, frustradas com a vida pessoal, frustradas com Deus, porque as coisas não aconteceram como elas gostariam. E eu estava contando dos pastores Daniel e Michele, eles até deram testemunho, falaram aqui no momento profético, ficaram internados 14 dias na UTI com a filhinha de 2 anos. Ela começou a ter um movimento involuntário dos olhos, ela teve um problema de contorcer a perninha, e aí ela levou no neurologista, o neurologista já internou a neném e falou, você não sai do hospital sem antes nós sabermos o que está acontecendo com ela, pela idade. Fizeram todos os exames e aí diagnosticaram que ela estava com encefalite autoimune pós-viral. Nem sabia que existia isso, né? E aí ela teve que ficar 14 dias numa UTI, uma neném de 2 anos com a mãe revezando. Imagina a confusão, o estresse, a angústia. E aí você pode pensar, mas por que isso acontece com o pastor? Isso acontece com qualquer pessoa. Não é porque ele é pastor, ou ele é bispo, ou ele é o homem de Deus, a mulher de Deus, que ele não está livre de acontecer situações como essa. E é exatamente numa situação como essa que você decide nesse momento se você vai se frustrar ou se você vai continuar sendo homem ou mulher de Deus, que entende que independente da situação, a mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida. Amém, igreja? E aí nesse meio tempo, a filhinha deles, 14 dias internada, o Daniel liga para o Lucas e fala, bispo, ora, porque a minha mãe desmaiou na farmácia, foi para o hospital fazer exames, fizeram os exames e acabaram de descobrir que ela está com aneurisma. Ela vai ter que ser submetida a uma cirurgia da noite para o dia. É uma cirurgia bem complicada, você abre a calota para desinchar, para poder ajustar, e o cérebro incha, desincha, é bem delicado. Mas Deus guardou a mãe dele. E olha o que aconteceu. Ela não desmaiou por causa do aneurisma. Ela tomou o remédio errado. Ela tomou o remédio do irmão dele, que toma um remédio controlado, muito forte. E em vez de ela tomar o remédio dela, ela tomou o remédio do irmão. E quando ela tomou o remédio do irmão, ela foi na farmácia. Aí ela desmaia por causa que ela toma o remédio. E por causa que ela desmaia, ela vai para o hospital e passa por todos os exames. E aí descobrem que ela tinha um aneurisma. E esse desmaio salvou a vida dela. Na verdade, não foi o desmaio que salvou a vida dela. A mão de Deus poderosa estava sobre a vida dela, do Daniel, da Michele. Amém? Olha só, por que eu estou contando isso para vocês? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque nas coisas ruins, nos momentos ruins, Deus está agindo. O problema é que nós olhamos e falamos, por que essas coisas estão acontecendo?
Por que a minha... Imagina ela falando, a Michele, por que a minha neném está no hospital? Deus sabe, a neném dela teve alta, saiu do hospital andando, sem sequela, sem nada. Ninguém entende, porque os médicos falaram, o que ela tem vai demorar para ela recuperar. Ela se recuperou tão rápido que em 14 dias eles deram alta e ela está sem nada, zerada. Ela está perfeita, totalmente curada. Agora, é difícil? É. A mão de Deus está estendida sobre a vida deles? Está. Porque a mão de Deus, é o que eu vou falar, ela é a que cura, ela liberta, ela opera milagres, amém? Só que nós, nesse meio tempo, temos que tomar muito cuidado como nós vamos reagir a essas situações. E a mão de Deus, as ações da mão de Deus o primeiro ponto. A mão do Senhor, Ele exalta. 1 Pedro 5, 6, 7, abre para mim, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando Pedro fala aqui é se humilhar totalmente, o que os pastores Daniel e Michele tiveram que fazer nesses dias foi exatamente isso, se humilhar perante a mão poderosa de Deus. O problema é que quando as coisas acontecem do jeito diferente que nós queremos, a gente tem resistência em se humilhar. Eu estava contando também que semana passada eu passei um susto. Quando eu cheguei do culto domingo, eu vi que ele não estava bem. Ele passou a noite mal, com muito mal-estar, diarreia, vômito, mas uma coisa fora da normal. Segunda-feira, 7 horas da manhã, eu peguei ele, entrei com ele no carro, fui para o hospital. Quando ele chega no hospital, os médicos fazem todos os exames e mandam ele imediatamente para a UTI. Imagina eu estava tão desnorteada, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu lembro que eu liguei para o Julian e falei, vem para cá, me ajuda, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o Lucas. Aí ele falou, calma, se eles vão mandar ele para a UTI, ele precisa ser monitorado. E ele teve umas taxas bastante alteradas, ele teve uma desidratação, gastroenterite com colite, e ele teve um processo de fadiga do corpo dele muito grande. Um peteco, gente. Eu sei que ele ficou 48 horas internado na UTI. Imagina como que você se sente nesse momento. Ele está bem, já saiu do hospital. Do mesmo jeito que ele entrou rápido, ele saiu rápido. Porque a mão de Deus, ela é poderosa, ela liberta, ela cura, ela exalta. E ela vai à frente e toma conta de tudo, amém? Na quarta-feira à tarde, 18 horas, ele já estava tendo alta. Um milagre. Porque o que ele teve, ele provavelmente teria que ficar até sexta, até quinta na UTI, e iria para o quarto na quinta, ficar até sábado ou domingo no hospital. Mas Deus é poderoso e Deus cuidou de todos os detalhes. Mas nesse momento você acha que qual é a minha reação como esposa, como mulher de Deus? A reação dos meus filhos. Na segunda-feira eu liguei, falei para o Davi e com o Gabriel, para se eles queriam ir no hospital para vê-lo. E acho que eles ficaram até um pouco assustados, porque o Lucas estava muito ruim, ele não conseguia falar, ele estava passando mal mesmo. E aí eu falei para eles, gente, filhos, vai para casa e ora. Só o que a gente pode fazer? Orar. Crer que Deus é Deus, que Deus é poderoso. E nesse momento, o que eu fiz como mulher de Deus, como esposa? Me humilhei debaixo da mão poderosa de Deus. Porque o problema é que quando você passa por uma situação como essa, a gente não quer se humilhar. Porque você fica, como que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu eu passar por isso? Gente, eu não quero saber por que Deus permitiu eu passar por isso. Eu sei que se Deus permitiu passar por isso, tem um projeto. Deus está à frente. Ele sempre cuidou de nós. O que eu tenho que tomar cuidado é para que nesse momento o meu coração não esteja frustrado ao ponto de eu não me humilhar perante a mão de Deus.
que aí está um grande problema do ser humano. Quando as coisas não acontecem como você gostaria, o que a gente faz? A gente se fecha, a gente contamina o nosso coração. E Pedro fala aqui, se humilhar totalmente. Se humilhar perante a Deus significa se sujeitar a Ele totalmente, significa confiar em seu poder exclusivamente, significa depender dEle completamente. Queridos, não importa a situação que você esteja passando, e eu estou lembrando aqui, tenho tantas outras situações de alguns outros exemplos dos pastores. Todos nós aqui, pastores, e vocês, com certeza têm um exemplo de uma grande batalha que você passou nos últimos anos. E nesse momento, qual foi a sua atitude? Porque o problema é que nós precisamos entender que em todo tempo Ele é Deus. Em todo tempo Ele está ali ao nosso lado. E o que eu tenho visto de pessoas que têm se afastado, que têm se fechado, que têm se permitido perder bênçãos. Por quê? Porque não conseguem entender. Se humilhar é reconhecer a mão de Deus em todos os detalhes das nossas vidas. É Ele quem vai o quê? Organizando tudo. Eu não sei explicar, e eu não vou dar por que Deus permitiu que o Lucas fosse parar no hospital. Na verdade, ele teve sinais no corpo dele de fadiga, e ele não viu. Ele foi displicente. E eu espero que ele tenha aprendido a lição, né, gente? Em nome de Jesus. Vocês sabem que homem é meio complicado. Nem todo homem é assim, né? Mas eu não posso falar. Ele vai ter que entender por si só o que eu posso fazer. Orar, me humilhar perante a mão poderosa de Deus. Segundo, a mão do Senhor fortalece. Isaías 41:10. Coloca 10, 11 e o 13. Diz assim: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Olha o que ele diz aqui, gente, eu acho essa parte tão forte. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu vou te fortalecer. Eu vou te ajudar. E eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Gente, ele está dizendo: todos aqueles que vão contra você, todos aqueles que se irritam contra você, eu serei contigo, eu me verei com eles. Então quer dizer que no momento que você está passando a maior dificuldade, se você está passando lutas, se pessoas estão armando contra você, pessoas estão tentando contra você, você está sendo passado para trás, ou pessoas estão falando de você, isso tem machucado. Olha o que ele diz aqui: eu te fortaleço. Você precisa entender que no momento pior da sua vida, não busque homens. No pior momento da nossa vida, nós precisamos buscar Deus. E esse que é o nosso maior problema, na nossa maior dificuldade, no nosso maior momento difícil da nossa vida. Quantas vezes, em vez de buscarmos o altar, buscamos pessoas. E aí que está um grande problema, que quando você, em vez de você buscar o altar, buscar a Deus, você busca pessoas. E cuidado, porque muitas vezes você busca pessoas erradas, que elas vão fazer você ficar muito pior. São pessoas que são usadas pelo inimigo para te jogar para baixo. São usadas pelo inimigo para roubar a tua fé, roubar a tua paz. E aqui está claro, a mão do Senhor nos fortalece. A mão de Deus, ela nos leva adiante. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido, mas eu sei que Deus me deu essa palavra para trazer para vocês, porque todos os momentos da nossa vida em que nós passamos por momentos difíceis, Ele está ali para nos fortalecer. Ele está ali para
né? A mão de Deus exalta, a mão de Deus nos fortalece. Terceiro, a mão de Deus nos abençoa. Isaías 14, 27 diz assim: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará, e a sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? Querido, a mão está estendida sobre você, não há decreto, não há situação, não há homem, não há juiz, não há médico, não há ninguém que possa contra a mão do Senhor quando ela está estendida sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Sabe, a mão do Senhor, quem invalidará? Ai, eu acho tão forte. Quem? Ninguém. Só você mesmo. A única pessoa que pode fazer com que a mão de Deus não esteja estendida sobre você é você mesmo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque nesse momento nós nos pegamos o quê? Deixamos com que sentimentos tomem conta de nós. A frustração toma conta do nosso interior. Eu podia falar, meu Deus, eu sou pastora, quantos anos de ministério, quantos anos, né, passando por tantas situações, por que Deus deixou isso acontecer? Por que o Lucas foi para o hospital? Porque Deus quis, porque Deus permitiu. Porque eu não vou olhar para isso, eu vou olhar que a mão de Deus estava estendida, me fortalecendo o meu interior. Algumas pessoas falaram assim para mim, bispo, eu não te mandei mensagem, porque a senhora estava lá com o bispo com a cabeça... Gente, eu trabalhei todos os dias, não parei um minuto. É isso que o inimigo quer, jogar você para baixo. Em todo o tempo, desde o primeiro momento em que ele entrou no hospital, eu comecei a orar, eu comecei a guerrear. Uma pessoa me ligou, uma amiga, e falou, unge ele, você já ungiu ele? E eu não tinha levado óleo para o hospital. Aí eu pedi para levarem o óleo, realmente, não tinha um óleo na minha bolsa, na correria. E eu peguei, já tinha orado, e quando o óleo chegou, eu ungi ele de manhã, tarde e noite. O que eu posso, eu vou fazer. Orar, declarar. A mão de Deus, ela abençoa. Quarto, a mão de Deus, ela salva. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. A mão de Deus, ela salva. Quantas pessoas precisam hoje de salvação? Quantas famílias, quantos adolescentes, quantos jovens? Em nome de Jesus, não ache que você não precisa mais evangelizar. Por isso que nós estamos fazendo a campanha dos livros. Quantas pessoas precisam de uma mão amiga, alguém que possa falar de Jesus? Quantas pessoas estão entrando em depressão? Quantas pessoas estão passando por situações difíceis financeiras e não vê uma luz no túnel? Estão em trevas. Nós estamos na igreja e vivemos muitas vezes numa bolha. Por isso que nós precisamos estar evangelizando. Nosso papel é levar a igreja a evangelizar, a buscar pessoas, a abrir célula, convidar pessoas que não viriam na igreja para ir nas células, e da célula vir para a igreja. A mão de Deus, ela salva, ela reconstrói casamentos, ela liberta pessoas das drogas, ela reconstrói famílias, amém? Atos 11, 21 diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A mão de Deus, ela salva, ela é poderosa. Quinto, a mão de Deus, a mão do Senhor cura. Mateus 8, 1, 3 diz assim: e descendo ele do monte, seguiu a uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificada da lepra. E eu quero dizer para você, eu não sei se você precisa ser curado na mente, nas emoções ou fisicamente, mas a mão de Deus é a mão que cura, em nome de Jesus. Ou se você tem alguém na tua família, se você está na internet, no online, e precisa de uma palavra, a mão de Deus é a mão que cura. Como ele curou aquele leproso, ele vai até hoje, vai curar o físico, o emocional, a mente, coração, o que precisa ser curado, amém, igreja?
6. A mão do Senhor liberta. Lucas 13, 10 a 13, diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a-se e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade? E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. A mão do Senhor é aquele que liberta das emoções, liberta a tua mente das prisões, liberta dos espíritos malignos. A mão de Deus é aquela que te liberta, que te livra de acidente. A mão de Deus é aquela que te livra de você fazer negócios com pessoas erradas. A mão de Deus é aquela que te livra você de entrar em relacionamentos errados. Amém? Como está aqui nesse exemplo, ela liberta. Eu não sei se você precisa, você ou alguém da tua casa, da tua família, de uma intervenção divina. Ela liberta. Nós precisamos entender isso. 7. A mão do Senhor opera milagres. 1 Reis 18:46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A mão de Deus, ela operou milagres naquele tempo ali com Elias. Olha Tiago 5, 17 e 18. Diz assim: quando a mão do Senhor está sobre um homem, algo de sobrenatural acontece sobre ele. E eu creio nisso, que quando a mão de Deus está sobre a minha vida, algo sobrenatural vai acontecer. Mesmo que coisas ruins no meio do caminho tenham acontecido, mas a bênção, o propósito, o que Deus tem para mim é muito maior do que aconteceu de ruim. Amém? Aí ele diz aqui: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu não sei se você precisa de chuva em alguma área da sua vida, mas Deus é aquele que opera milagres. Eu não sei se você precisa de um milagre financeiro, não sei se você precisa de um milagre, uma cura emocional, física. Qual é o milagre que você precisa que a mão de Deus opere na sua vida? Você precisa entender isso. Quais são as ações da mão de Deus e tomar posse disso. E não deixar com que situações... O que acontece? A gente vai se envolvendo no dia a dia difícil da vida, nas situações difíceis. É finança, é problema em casa, é problema com o marido, é problema com o filho, é problema no trabalho. É tanto problema que você se perde e esquece que você tem um Deus que estendeu a mão, que liberta, que fortalece, que cura, que abençoa, que salva, que liberta, que opera milagres. Amém, igreja? E você precisa entender isso e tomar posse desta palavra. Nós precisamos entender e confiar: Senhor, se Tu és Deus que abençoa, cura, liberta, opera milagres, salva, me abençoa e exalta, por que eu estou passando por tanta aflição? Por que eu estou tão perdido? E eu queria fechar hoje te convidando a vir aqui na frente. Você que precisa se fortalecer, você que está perdido em meio às suas batalhas, você que tem passado por situações difíceis e você não tem conseguido crer que Ele é Deus que opera milagres, Ele é Deus que liberta, Ele é Deus que cura. Você precisa, bispo, em nome de Jesus, eu preciso receber uma oração. Eu tenho passado por dificuldade, eu tenho passado por tantas situações difíceis, como a senhora falou aí. Eu não tenho a mesma força, eu não tenho a mesma fé, eu não tenho a mesma estrutura emocional. Deus vai te dar agora, nesta noite. Você será renovado, a tua mente, as tuas emoções. Você sairá daqui diferente, com um posicionamento diferente. Você que está no online, ajoelha onde você está, ou vai orando aí na sua cadeira, mesmo você não vindo aqui na frente. Mas eu quero que você comece a orar agora. E eu queria que os pastores passassem aqui, impondo as mãos sobre cada um dessas pessoas que estão aqui.
Você veio aqui à frente para receber um toque poderoso do Espírito Santo. Ele é Deus que salva. Você precisa que Ele salve. Você não se sente que você pertence a Ele por tantas coisas que você já fez. O sangue de Jesus te livrou, te libertou. Não há nada no teu passado que não possa ser liberto, lavado pelo sangue de Jesus. Você é Deus, você precisa que Ele cure suas emoções. Teu interior, teu coração está machucado por alguma situação. Você precisa que Ele te abençoe. Você precisa que Ele te cure. Você precisa que Ele te liberte. Liberte a tua mente das prisões.